Acredito que é um assunto que é muito interessante, tem umas informações da hora aqui que chegou para gente. Oi, professor Edivaldo, tudo bom? Tudo bem, Silvete? Beleza, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa Tranquilo? noite, Tranquilo? tudo... Seja bem-vindo aqui. O pessoal está chegando aqui ainda, professor Edivaldo, mas quero agradecer aqui a sua presença para a gente bater esse papo aqui, falando aí sobre democracia, sobre eleições 2020. O senhor que trabalhou por muito tempo no Tribunal Regional Eleitoral, então tem uma experiência nisso que vai poder compartilhar com a gente, né? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho ainda os comentários ativados aqui, professor, e daí a hora que a gente começar o bate-papo mesmo, eu desativo para a gente conseguir enxergar o senhor aí, né? Mas enquanto o Beleza. pessoal está chegando aqui, eu quero passar umas informações aqui que eu li uma matéria hoje que saiu, notícia nova, e que eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje. Seja É. bem-vindo, Moura, que hoje o presidente do TSE, ele soltou uma notícia sobre o censo da democracia, né? Brasil, agora, com números aí sobre como que está a situação do Brasil hoje, questão da regularização dos eleitores, né? Então, a informação quente que eu tenho aqui, que para mim foi surpresa, porque nós estamos aí vivendo uma plena pandemia, então eu achei que poderia ter caído o número de pessoas que regularizaram a sua situação para poder votar, para poder participar das eleições, né? E a notícia que a gente teve hoje, ó, que o censo mostra, o censo da democracia mostra que o Brasil tem 147 milhões e 900 mil eleitores aptos para votar. Isso representa um crescimento, comparado com as eleições de 2016, de 2,66%. Que bacana isso, né? Bacana, né? Porque talvez se nós analisarmos só Cuiabá, pelas informações que eu tenho, parece que houve uma queda, né, Silvete? Né? Assim, em termos de Cuiabá, nas eleições de 2016, superou a marca de 400 mil eleitores. E pelas informações que eu tenho, parece agora está um pouco abaixo, né? Então, mas aí essa estatística nacional reflete, né, o Aqui crescimento, né? Legal. no decorrer da nossa entrevista aqui, eu vou mostrar mais uns números, daí abrir um pouquinho mais aí as informações que Não, ele que isso. trouxe. Mas, assim, em primeiro lugar, eu quero aí que o senhor se apresente. Embora todo mundo que eu falei, ó, eu vou fazer uma live com o professor Edivaldo, todo mundo conhece o senhor. Gente, mas eu conheço ele de algum lugar. Então, Que bom. então isso é bacana, né? Não, Então, eu vou legal, né? querer que o senhor se apresenta aí, até para quem não sabe, porque mais pessoas vão assistir essa live depois, né? Ela Não, fica beleza. salva. Ainda tem, a gente está com um público pequeno que eles não estão acostumados aí, ainda que eu faça as lives na terça e quinta, geralmente, né? Então, na quarta-feira ainda as pessoas ainda não estão tão habituadas. Mas eu quero pedir para Fatinha, para o Moura, para quem está aí, clicar nesse coraçãozinho aqui, ó. Clicar no coraçãozinho aí bastante para que o Instagram entregue para mais pessoas, e aí mais pessoas vêm aqui assistir, porque eu tenho certeza que essa live vai ser muito rica de informação, nós vamos explorar ao máximo aí, né, o conhecimento, a experiência que o professor Edivaldo tem, então, para poder contribuir aí com todas as pessoas que vão assistir, né? Então, eu vou agora, gente, pedir esse favor para vocês e eu vou desativar os comentários por um pouco, mas mais lá para frente eu abro novamente para que, se vocês quiserem fazer perguntas, vão aproveitar o professor aqui. Seja bem-vinda, Selma. A Selma também é pré-candidata, ela que está aí, que é da área da saúde. Então, nós temos... O que eu acho legal nessas eleições agora, que a gente vem conversando aí com os pré-candidatos, professor, é que nós temos pessoas de várias frentes, né? Várias áreas, pessoas... Então, isso é bacana. Então, isso faz a diferença, e já que nós vamos falar em democracia, né? Isso representa também a democracia, né, professor? Não, sem dúvida, Silvia. Mas eu também queria agradecer por essa oportunidade, tá, Silvia? Esse espaço democrático para nós discutirmos questões, né, de interesse, né, de temas relevantes, né? E aí você falou assim para
Meu nome é Edivaldo Rocha, né? Eu sou servidor aposentado do TRE, né? Trabalhei lá mais de 24 anos. Ministrei aula também na Unic por 10 anos, né? Na área de Direito Constitucional. Ministrei aula também no ICE, Instituto Cuiabano de Educação, e sou formado também em História, né? E dou aula, aqueles contratos interinos, né? Que você tem conhecimento, né? Ministrei aula em 2 escolas aqui em Cuiabá, no Alcebiades, e no ano passado eu ministrei aula, uma experiência interessante, 3º ano, ensino médio, né? Juventude, né? Então, foi uma experiência enriquecedora, lá no Eleodoro, lá no Parque Cuiabá, percebe? Legal. Então, é mais ou menos assim, essa experiência. E aí, nós falamos um pouco aí sobre o nosso tema, democracia e eleições. Então, eu acho que nós poderíamos falar um pouco sobre a questão da democracia no Brasil, né? Exatamente. A nossa democracia, nos termos da Constituição de 88, ela é uma democracia representativa e que o constituinte originário, ele criou alguns instrumentos de participação direta da sociedade, né? O referendo, a consulta plebiscitária e a possibilidade dos cidadãos apresentarem uma lei através da iniciativa popular, né? Esse sistema representativo ele funciona. Nós temos 2 casas, né? O Congresso Nacional, que é Câmara e Senado, o sistema bicameralismo, né? A lei, obrigatoriamente, ela passa pelas 2 casas. É interessante, porque a Câmara representa a população, e são diferentes os números de deputados, né? São Paulo, por exemplo, tem uma bancada de 70 deputados, né? Mato Grosso tem 8 deputados, de acordo com a população. Então, o mínimo é 8, né? E o máximo é São Paulo. Então, no Senado, existe o quê? Uma igualdade, porque a Câmara representa a população, o Senado representa os Estados-membros da Federação. Então, no Senado existe a igualdade, independente de ser o mais poderoso, o mais rico, ou a minha terra, né? Eu sou piauiense, cada estado manda para Brasília 3 senadores. Então, a questão da igualdade. Por isso... Tanto que foi em razão disso que acabaram, porque nós estamos vivendo uma situação nova aqui no estado de Mato Grosso, que nós íamos ficar aí com um vácuo lá dentro do Senado, por conta da cassação da senadora Selma, e aí acabou que o TSE acabaram empossando aí o 3º colocado lá nas eleições de 2018 ao Senado, até que saia essas novas eleições. Então, que retrata exatamente isso que o senhor está falando. Que a questão da federação. Independente do tamanho do Estado, da população, o Estado tem direito a ter lá 3 senadores lá o tempo todo lá dentro do Senado. Eles alegaram, inclusive, até falaram que o próprio governador também tinha interesse na causa, alegaram como se fosse a subrepresentação, né? E, na realidade, foi uma liminar concedida pelo presidente do Supremo, pelo Dias Toffoli. Foi uma liminar. No primeiro momento, parece que o TSE entendeu que era prudente manter a senadora no cargo, mas aí o advogado do Fávaro conseguiu uma liminar e ele conseguiu tomar posse. Mas é interessante essa questão da federação, essa igualdade. Por isso, o sistema bicameral é mais ou menos essa razão. Agora, lógico, nós temos alguns países do mundo que adotam o sistema unicameralismo, né? Citaria Portugal, Peru. Se você observar, por exemplo, na esfera estadual, nós só temos o sistema unicameral, né, Silvia? Você concorda? Tem a Assembleia Legislativa e na esfera municipal nós temos a Câmara de Vereadores. Então, o sistema unicameral, ele funciona no Estado e no município, que são entes federados. E na União, funciona o sistema bicameral. Mas, assim, a democracia representativa, ela passa por alguns momentos críticos. Parece que ela não correspondeu às expectativas. Existe uma diferença, por exemplo, da democracia ideal, a democracia, juridicamente falando, que está na Constituição, e a democracia de fato. Existe uma diferença muito grande. Mas, assim, aí, de repente, nós poderíamos nos questionarmos. O que leva, assim, a uma certa... uma queda em relação à democracia perante a sociedade. Mas eu diria também a própria classe política, né, a maioria que pensa nos seus interesses pessoais, contribui, né, para uma queda
da política e da democracia, porque está inserida dentro do conjunto como um todo, né? E alguns privilégios. Na realidade, a classe política ela tem que pensar um pouco no interesse da coletividade, da sociedade. Eu acho que isso poderia melhorar a credibilidade da democracia e da política perante a sociedade. Mas é importante ressaltar que na história da humanidade não tem um modelo, né? É o melhor que nós temos, porque permite o quê? Permite o contraditório, a divergência. Nós podemos pensar diferentes, mas nós nos respeitamos. Isso é o quê? Graças à democracia. Então, eu sou muito apaixonado, eu acho que a democracia é inegociável, inarredável, você não pode abrir mão. Percebe? Eu acho que as pessoas que pensam diferentes não são os nossos adversários, não são inimigos nossos. São parceiros na construção de uma sociedade plural. Percebe? É isso que a democracia aceita, essa convivência. Então, eu tenho a convicção e a certeza... Agora, mais uma coisa que a gente precisa aprender, acho que assim, o brasileiro, em especial, a gente precisa aprender que também faz parte da democracia a gente respeitar as pessoas que pensam diferentes, né? Então, nós estamos vivendo um momento agora no Brasil que ele realmente está muito complicado, porque a gente tem que ter até cuidado se você se manifesta contrária a isso, você está errado. Então, a democracia é exatamente isso, que nós podemos pensar diferentes e necessariamente não quer dizer que eu ou você está errado. Que dentro do meu ponto de vista, do meu conhecimento, da minha compreensão, eu estou certa. Mas eu tenho que aprender a respeitar a pessoa que pensa diferente de mim. Então, eu penso que a gente passa por esse momento hoje no Brasil, onde as pessoas precisam começar a trabalhar esse respeito pelo posicionamento diferente do seu. Plenamente de acordo, Cilei. Eu acho que passa por isso. Eu acho que a democracia pressupõe nós conversarmos, como eu falei mesmo, pensando de forma diferente, e a busca de um consenso. E sempre com o objetivo de pensar no interesse da coletividade, da sociedade. É isso aí, é a construção. E ela é igual uma planta, tem que ser regada a cada momento. Mas você falou muito bem, a gente vive muito nessa polarização, para o ódio, e não é por aí. A democracia, ela tem espaço para todo mundo, para o conservador, para o liberal, para o progressista, essa sociedade plural. E aí é a soberania popular, nós temos que acatar as decisões das eleições, a questão da soberania popular. Então, em relação à democracia, basicamente seriam essas considerações, falando um pouquinho em relação às eleições. Eu acho que nós temos tempo, né? Porque nós não podemos esquecer que o nosso foco, né, Cília, é Cuiabá, né? Afinal, eu também estou me colocando... Eu estou me colocando nós vamos ter que falar e nós temos que falar sobre isso também, né? Eu estou me colocando como um pré-candidato a vereador, então, mas aí a parte introdutória, nós podemos nos ater assim, a esses temas mais temas nacionais. E aí, falando um pouco sobre a eleição, que o tema a gente colocou democracia e eleição, então vamos falar um pouquinho sobre a eleição. Uma emenda constitucional interessante, né, que foi aprovada, foi em relação ao adiamento das eleições, né? Você acompanhou isso, que foi coordenada pelo Luiz Roberto Barroso, né? O presidente do TSE, uma figura extraordinária. E ele conseguiu, né, sensibilizar... Ele está me surpreendendo. Eu vou falar para ele. Ele realmente é uma pessoa que tem me surpreendido sobre os posicionamentos dele. Eu estou achando assim, ele é uma pessoa assim, extraordinária mesmo. Concordo. Centrada, né? Serenidade, equilíbrio. Então, ele conseguiu adiar as eleições, ouvindo os especialistas, infectologistas, ele entendeu que é um momento que poderia ter uma linha, né, o decréscimo. Então, eu entendi que foi prudente. Agora, lógico, adiar, prorrogar mandatos, né, se lembra que em algum momento isso é inaceitável, né? Quando o eleitor compareceu às urnas em 2016, ele deu um mandato até 31 de dezembro de 2020, você não pode prorrogar mandatos. E outra coisa que eu queria comentar contigo rapidamente, eu sou contra a coincidência das eleições. Eu entendo que ela, tanto no sentido operacional, que você teria que votar desde vereador até presidente da República, 7 cargos, e dependendo, quando você fosse renovar o Senado, aí seria 8, porque você sabe que tem 1 e 2, né, 4 anos, né, você renova 1 terço, 2 terços, então 8 cargos
Isso operacionalmente é muito difícil. E aí, nós correríamos o risco também da eleição presidencial suplantar a eleição municipal, ou o contrário, percebe? Então, a democracia perderia com isso. Eu sou totalmente contra a questão da coincidência dos mandatos. Eu acho que da forma que está tudo bem. Se a gente parar para pensar, é difícil, às vezes, a gente escolher 3 quadros para a gente votar. Imagina 8, né? Então, imagina 7, 8. Então 7, 8. Eu acho que a coincidência das eleições realmente não é interessante, né? Mas aí, felizmente, essa matéria está superada. E eu queria tecer também algumas considerações, Sirlei, sobre a emenda constitucional número de 2017, 107, eu acho que deu um branco agora, 97 de 2017. É porque ela criou a cláusula 97 de 2017. Ela criou a cláusula de barreira. Legal? 97 de 2017. E eu entendo que isso é interessante para aprimorar a própria democracia. Porque o que é a cláusula de barreira? Sirlei, o partido ele terá que ter um percentual mínimo de eleitores no Brasil e um percentual de estados para ter direito ao horário eleitoral gratuito e o fundo partidário. Percebe? Uhum. Então, essa emenda 97 de 2017, ela estabeleceu paulatinamente até chegar em 2030, quando vai ser um percentual de 3%. Quer dizer que tu falou agora em 140 milhões de eleitores. 3%, 3 milhões, 3 vezes 4, 12. 4 milhões e 200 mil aproximadamente. Percebe? Para o partido continuar tendo direito ao fundo eleitoral, ao horário eleitoral gratuito. Então, qual é a tendência da cláusula de barreira, Sirlei? É nós reduzirmos a quantidade de partidos. Eu entendo que isso é importante, é relevante para a democracia. Porque não tem sentido hoje nós convivemos com 30, 40 partidos, até porque ideologicamente você não tem espaço para tudo isso. Então, eu vejo... Diga, fica assim, acaba assim, por exemplo, agora, nessas eleições, acaba que principalmente agora, que cada partido tem que ter a sua chapa única de vereadores. E todos esses 30 partidos, eles querem ter suas chapas. Então, o que acontece, que eu tenho visto, é que vai cair muito a qualidade das pessoas que vão estar participando ali das eleições. Por quê? Eu vejo que isso não é discriminação, porque, na verdade, nós precisamos eleger pessoas que estejam preparadas e qualificadas para nos representar. Não adianta eu votar na pessoa só porque eu simpatizo com ela, porque ela é uma pessoa legal, porque ela é uma pessoa bacana, mas ela não entende de legislação, ela não entende qual que é a função do vereador, qual que é a função do deputado, e ela simplesmente... Nós temos um exemplo nacional aí que foi isso, que custou muito caro para os cofres públicos, que foi o Tiririca, que foi eleito de uma certa forma, mas ficou lá com toda uma estrutura e não fez nada pelo Brasil. Então, nós precisamos ter essa consciência que quando, com essa situação do jeito que está hoje, nós vamos ter muitos candidatos aí que não têm condições mínimas de ser candidato, mas para o partido ter montar aquela chapa, ele acaba aceitando, às vezes, pessoas ali que só querem participar, mas não estão ali ativamente preparadas para isso. Concorda, professor? Você tocou num assunto importante, que é o fim da coligação nas eleições proporcionais. Isso também foi uma introdução nas últimas reformas que nós tivemos no direito eleitoral. Então, hoje, nós temos a coligação só na eleição majoritária. No caso, prefeito, governador, senador e presidente da República. A eleição majoritária é normalmente o que tiver o maior número de votos, né? No caso de município com mais de 200 mil eleitores, se ninguém conseguir a maioria absoluta, você vai ter segundo turno, tal, que aí vai ser dia 15 de novembro o primeiro turno e dia 29 de novembro o segundo turno. Tá? Mas eu vejo, Sirlei, o fim da coligação proporcional de forma positiva. Não sei qual é a sua concepção, qual é a sua visão. Eu vejo de forma positiva. Eu acho que é uma forma que vai forçar a esses partidos que não têm essa estrutura, eles vão acabar saindo. Eles vão acabar... E outra coisa, Sirlei, o partido tem que mostrar a sua cara. Percebe? A sua posição ideológica. Porque o que ocorria, Sirlei, com a coligação na proporcional? Nós tínhamos uma coligação com 5, 6 partidos. Você votava no partido A e elegia alguém do partido B.
em função, porque a coligação é como se fosse um partido perante a justiça eleitoral, né? Você entende, né? ABC. Aí você votava no A, elegia no D, não tinha nada a ver com isso. E outra coisa também, além dessa impropriedade, você ainda tinha a questão dos puxadores de voto, que hoje ainda é possível também, você concorda? É que você falou bem, Tiririca, Enéas, percebe? Chegou a levar deputado federal para Brasília com 200 e poucos votos, não tem representatividade. Então, eu acho que o fim da coligação traz a autenticidade, ideologicamente falando. Você votou no partido A, você vai eleger alguém do A, não se discute mais. Agora, tivemos também, Cilei, uma inovação interessante, que para você ser eleito, você tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Tá? Isso é importante. É importante porque aí você não elege, vamos dizer, em termos de Cuiabá, aproximadamente o quociente eleitoral vai ser em torno de 10 mil votos, aproximadamente. Professor, vamos explicar direitinho aí, que essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem para mim. O que é o coeficiente eleitoral? Como que calcula isso para saber? Beleza. Então, legal. Vou aproveitar que o senhor está aí para dar essa explicação. Não, que é isso, o prazer é todo nosso. Primeiramente, o quociente eleitoral só entra no cálculo os votos válidos. Legal? Você foi lá no dia, votou na legenda. Partido tal. Aquele voto é um voto válido, que é o voto de legenda. O voto nominal. Votou no pré-candidato Edivaldo Rocha, na pré-candidata Cirlei e tal. E é um voto válido. O voto branco e o nulo não são computados. Está claro isso? O primeiro aspecto. Então, aí chega no dia das eleições, Cuiabá, lógico, só para facilitar a minha vida matematicamente, vamos imaginar no universo de quase 400 mil votos, está beirando isso. Aí, no dia lá, nós tivemos o quê? 250 mil votos válidos. Legal? Depois das eleições. Exato. Está claro? Aí você pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras em disputa. Cuiabá são 25 cadeiras, não é isso? 25 cadeiras em Cuiabá. E aí, nos municípios do interior, vocês vão pegar o número de votos válidos do município e vai dividir pelo número de cadeiras lá do município de vocês. Se é Sinop, é 15, acho, se é Sorriso, eu não sei quantas que é. Então, beleza, vocês vão pegar o número e vai dividir. Aí vocês vão conseguir chegar nesse... Quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Então, no caso, eu comentava contigo de Cuiabá. 250 mil votos válidos, dividido por 25 cadeiras na Câmara. 10 mil votos válidos. Então, a princípio, a priori, o partido só vai eleger alguém se ele tiver 10 mil votos. Quem será o eleito? O mais bem votado dentro do partido. Partido A. Percebe? Mas aí eu comentava com você em relação à inovação. Você tem que ter 10% do quociente eleitoral. 1000 votos. Legal? Tá claro? Então, se o candidato, o partido A, vamos imaginar, Cirlei, ele conquistou 3 cadeiras. 3 cadeiras. Exato. Mas aí o candidato Y teve 8 mil votos, o X teve 1.200, 9.200, e o terceiro candidato só teve 800. O partido A, a princípio, ele teria direito a 3 cadeiras, mas como o terceiro candidato não obteve 10%, aquela cadeira vai para outro partido. É a questão da divisão, das sobras e tal. Quem tiver... E vai indo, quem tiver a maior média. Então, você concorda... Porque pode ter partido que tem uma sobra, por exemplo, pode ter um partido que tem uma sobra que ela pode ser superior aos 10%, enquanto que aquele partido que teria direito às 3 cadeiras, ele, por conta do terceiro colocado, por exemplo, não ter atingido os 10%, vai para o outro. Vai para o outro, né? E aí você vai tirar a maior média. Como é que se calcula a média? Você pega o número de cadeiras que cada partido conquistou. Por exemplo, o partido A conquistou 3 cadeiras. Não é isso? Aí a legislação fala que você tem que adicionar como o número 1 mais 1, 4, e dividir pelo número de votos que ele obteve. 10 mil dividido por 4, a média, 2.500. Então o partido A está com a média. Mas o partido A, nesse caso, mesmo que ele tenha uma média superior, ele não vai preencher por causa da questão dos 10% lá. E aí, o partido que tiver a média, mas existe uma obrigatoriedade dos 10%. Tá legal? Mesmo o partido C, ele vai ter que atingir todos os requisitos, e aí o candidato terá que ter obrigatoriamente 10%. Beleza? Ficou claro isso aí? Porque, tudo bem? Por exemplo, se vamos supor, o puxador de voto lá do partido Y lá,
ele faz um número bem aí que daria para levar 2, 3. Mas se o segundo colocado não atingir os 10%, vai ser só ele. Vai ser só ele, e aí vai ser, essa vaga vai ser dividida a questão da maior média. Legal? Uhum. E aí, sem perder de vista esse requisito dos 10%. Aí você vai calcular até encontrar e preencher todas as vagas. Tá legal? Isso é uma diferença, Cirlei, da eleição majoritária para a eleição proporcional. Os cargos majoritários não se aplica a questão do quociente eleitoral. Só se aplica vereador, deputado estadual e deputado federal. Deputado distrital também em Brasília. Beleza? Uhum. Tá? Beleza. Então, em relação à questão das inovações, basicamente seria isso aí que eu queria falar. Cláusula de barreira, a questão do fim da coligação na proporcional e a questão do adiamento da eleição, que foi coordenada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? E que foi muito importante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu acho que foi prudente. E tanto que, e aí falando nesse assunto aí que a gente está vivendo em pandemia, a gente vê uma situação agora, uma situação nova nessas eleições aí, que vão ser campanhas aí, onde a gente ainda não pode aglomerar muitas pessoas. O que você pensa sobre isso? Você que, como pré-candidato, qual que é a estratégia que você tem usado aí, que você acha que pode contribuir aí com os nossos outros pré-candidatos aí? Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Um momento anômalo, não é verdade? E eu acho que dentro desse contexto, o que tem que prevalecer são as redes sociais. Você tem que trabalhar. Eu tenho trabalhado um pouco mais em redes sociais, Instagram, Facebook. E um fato novo também, Silvia, é que nós estamos num período de pré-campanha. Nas últimas reformas que nós tivemos, houve uma redução do calendário eleitoral. Antigamente, você lembra, né? As convenções ocorriam em junho, em julho já começava a propaganda. Então houve uma redução no calendário, praticamente 45 dias. E aí surgiu esse fato novo da pré-campanha. E hoje existe uma dúvida muito grande do que se pode fazer na pré-campanha. Os candidatos se perguntam muito isso, né? E tem uma dificuldade, porque se nós pensarmos na ótica da questão da prestação de contas, você sabe que você só passa a ter o seu CNPJ depois do registro, concorda? Aquela questão da Receita libera, você abre a conta bancária e você pode fazer aquela movimentação. Isso eu aprendi com a grande especialista em prestação de contas, não sei se você conhece, Marli Ossoski, uma figura extraordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Se você tivesse a oportunidade, eu até queria dar essa sugestão. Entrevistar aqui, vamos ouvi-la. Ela conhece com profundidade prestação de contas. Só que ela tem uma visão assim, mais técnica, por exemplo. Qual é a visão dela de pré-campanha? Você não pode gastar nada. Você não tem CNPJ, percebe? Mas aí eu tenho uma visão um pouco mais flexível. Eu acho que você pode gastar alguma coisa. Lógico, você não pode fazer igual a senadora Selma, né, que gastou na pré-campanha mais do que a campanha, né, percebe? De uma forma equilibrada, proporcional, o princípio da proporcionalidade, mas sempre pegando a documentação, o que você gastou, a nota fiscal, CPF, percebe? Mas eu particularmente, tenho trabalhado mais em questão de redes sociais. Lá, Facebook e até Santinho Virtual. Mas não sei se tomou conhecimento também, Silei, teve uma decisão recente do juiz da primeira zona, o Fidelis, que ele entendeu que o Santinho Virtual até determinou que o Podemos retirasse. Tomou conhecimento? A gente respeita. Na realidade, assim, eu já tinha orientado o pessoal do nosso partido mesmo agora, nesse período da pré-campanha, a não usar, fazer o Santinho se apresentando como pré-candidato virtual, mas não usar o número e também a sigla do partido. E eu acho que foi isso que pegou. Porque, assim, eu como advogada que sou, então eu já fico meio que apreensiva em relação a isso. Porque juiz, você sabe, né? Cada um pensa de uma forma. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Eu acho que o candidato tem que ser cauteloso, até porque você não tem jurisprudência. Você não tem decisões, é uma matéria nova. Percebe? Mas agora já tem, né?
Agora já vai no caso, ter, já passa a ter um entendimento já, aí que realmente de um juiz aqui de pode. Cuiabá, da De um primeira zona, juiz aqui de Fidelis, né? Cuiabá. Não, tá Então certo. já. Mas assim, voltando à questão da pré-campanha, o que você falou, é mais trabalhar redes sociais, né, por enquanto, e ser muito cauteloso, né, não extrapolar. Questão de adesivo, essas coisas, eu não aconselho, não. Questão de adesivo, propaganda, alguma coisa mais intensiva, só depois do resíduo de candidatura. Agora, eu acho que as redes sociais, o próprio impulsionamento, né, parece que eles aceitam também, admite, O se impulsionamento, percebe. o impulsionamento do período da campanha, você vai poder fazer, mas aí você vai ter que ir lá colocar o código lá Se tudo habilitar, não certinho. é empresa. Vai ter que prestar Tem todo. conta, tem que Mas fazer tem tudo certinho. doutrinador, Silei, que admite o impulsionamento até no período da pré-campanha. Ele já ouviu muitos Então, eu advogados. entendo. Eu entendo, professor, que no período da pré-campanha eu posso impulsionar. Mas é claro que eu não vou fazer aqueles impulsionamentos muito grandes, e também eu não vou impulsionar uma matéria, algo, por exemplo, eu me apresentando como pré-candidata, isso eu não posso impulsionar, Sim. mas eu posso impulsionar, por exemplo, conteúdo que eu trabalho, por exemplo, nas minhas mídias sociais, eu trabalho muito com conteúdo e eu impulsiono o meu conteúdo porque ele Entendi. não tem uma finalidade de me trazer voto, mas automaticamente ao eu impulsionar esse conteúdo que eu faço, que eu apresento, eu vou atingir um público maior, mais pessoas vão me conhecer e vão saber o que eu penso, como eu me posiciono sobre determinadas situações. Então, eu não vejo problema na pré-campanha você impulsionar esse tipo de conteúdo. Então, porque eu falo assim, o período da pré-campanha é o momento de você criar a sua autoridade digital, a sua marca digital, porque eu falo assim, toda pessoa que decide se candidatar, essa pessoa, de certa forma, ela já tem uma identidade, muitas vezes ela tem essa identidade na comunidade dela, ela tem essa marca pessoal, igual o senhor. O senhor é professor, o senhor já lecionou em várias faculdades, em cursinhos. Então, o senhor é uma pessoa que o senhor já tem uma marca pessoal, que é o professor Edivaldo, aí que, pela experiência e conhecimento dele. Sobre esses conteúdos, por exemplo, o senhor pode fazer um vídeo falando sobre essa questão que nós estamos trabalhando aqui agora, democracia, né, nas eleições. E esse conteúdo, ele não tem uma finalidade específica de candidato, mas assim de levar orientação. Um conteúdo desse eu não vejo problema ele ser impulsionado mesmo agora na pré-campanha, porque, de certa forma, o senhor é professor e o senhor vive disso, de colocar o seu conhecimento e de levar o seu conhecimento para as outras pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor. Não, porque tem que trabalhar o nome, né? Porque a questão é que como você tem uma campanha muito curta, de 45 dias, e aí, de certa forma, uma campanha curta beneficia quem tem visibilidade, quem já está, né, já tem mandato. Então, essa questão da pré-campanha é uma forma de você divulgar, dar visibilidade, teu nome, a tua marca, é por aí mesmo. Mas aí, eu acho que você tem razão, Siri. Você tem que ter um pouco cauteloso, não pode extrapolar, né? Porque isso você também pode sofrer uma representação, né, uma dor de cabeça, e até isso pode, você até perder politicamente. Olha, então o momento de cautela, serenidade, não extrapolar, você tem toda a razão, eu estou de acordo com a relatora, voto com a relatora. Estou em consonância nessa matéria. E aí ainda vem mais, né? A pré-campanha, entre aspas, legalizada, que começa a contar desde o dia 1º de janeiro, né? Começou esse ano, a data é 1º de janeiro. Mas, na realidade... Na realidade, não tem assim, nada oficial, porque tem candidato que hoje já é pré-candidato para 22, para presidente da República. Então, na realidade, não existe uma regulamentação. Então, é isso que eu ia falar. Por exemplo, eu estou trabalhando, eu me filiei a primeira vez no partido, professor Edivaldo, eu falo assim, dia 7 de abril de 2018. E eu comecei a trabalhar porque eu queria, com o objetivo de construir uma pré-campanha deputada estadual. E aí, o meu projeto foi muito bacana, tanto que eu acabei recebendo um convite para sair candidata a vice-governadora. Eu comecei a trabalhar e eu não parei até hoje, porque eu continuo, como a gente não foi eleito, eu continuo trabalhando para 2022. Eu não parei de trabalhar nenhum dia.
Por exemplo, Não, no dia das eleições, que saiu o resultado no domingo à noite lá, que a gente tinha perdido, eu, naquele dia mesmo, eu já tinha palestra que eu fui ministrar, então eu não parei. Então, isso que eu falo, quando você tem um projeto que você tem que trabalhar focado, e se você deixar para trabalhar os 45 dias, você não consegue, é muito difícil. Não consegue, não. Eu acho que é por aí, né? Mas, assim, aí voltando assim um pouco, né, no caso de Cuiabá, né, assim, por que eu decidi enveredar na área política? Porque eu acho que a gente tem que dar, a vida é passageira, a vida é muito efêmera, e eu acredito que a política é o instrumento que é capaz de mudar a vida das pessoas. Assim, a mudança da sociedade, obrigatoriamente, ela vem pela política, mas a política do bem, a política da ética, a política da transparência, a política da independência. Não precisa. Eu defendo um legislativo independente, um legislativo que não tem que ter emprego na prefeitura de Cuiabá. Percebe? Que você tem que estar. Na realidade, qual é o papel do vereador? Aprovar leis de interesse de toda a coletividade, fiscalizar e ser um elo, né, entre a sociedade e o poder executivo, na construção e você tem que resgatar a credibilidade da política. Percebe? A própria imagem da Câmara de Vereadores, não sei se você concorda, mas parece que ela não tem uma imagem muito positiva. Os presidentes sempre desgastam, né? E aí, com sua permissão, vou dar um exemplo hoje, por exemplo, a questão qual é a minha concepção em relação à verba indenizatória, né? Você sabe que o vereador, ele recebe uma verba indenizatória, eu acho muito alta essa verba indenizatória, em torno de 20 e poucos mil reais. Então, já a política passou a ser algo lucrativo. 20 mil vezes 12 dá uma média de 250 mil reais, vezes 4 anos dá R$1 milhão. Então, percebe? Então, eu acho que você tem que abrir mão de privilégios, você tem que abrir mão de benesses, de fazer uma política de forma diferente. Eu acho que é por aí, e você pode resgatar a credibilidade da política e da classe política também. É o que não ocorre hoje. O presidente da Câmara de Cuiabá está recorrendo no Supremo, insistindo para manter uma verba indenizatória de mais dinheiro. Eu não vejo sentido nisso, percebem? Assim, então, isso só desmoraliza a classe política. Outra coisa que eu achei um absurdo quando foi votado é a questão do 13º para vereador. Eu acho assim que eu sou extremamente contra isso, porque na verdade o vereador, na verdade, eu vejo assim que ali ele já recebe muito bem para o que ele está fazendo, ainda votarem. Na verdade, eu fiquei com vergonha alheia naquela época. Isso. Então, Cilei, isso são coisas que desgastam. Então, você tem que fazer política de forma diferente. Uma coisa que você gosta, e você acredita realmente que a política pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que por aí, né, eu repito, né, outro dia eu estava até ouvindo o Luiz Roberto Barroso, que eu gosto muito, numa entrevista lá no Roda Viva, aquela TV Cultura, e ele comentava, olha, eu tive vários alunos, muitos enveredaram no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, e na política eu só tive um. Percebe? Mas você não vai mudar a sociedade pelo Ministério Público, pelo Judiciário, você vai mudar pela política, percebe? A transformação, a questão da educação, né? Por exemplo, eu acho que a educação que tem que mudar também, que transforma a vida das pessoas. E hoje no Brasil, não existe uma valorização em relação à educação básica. Não sei se você concorda, a educação básica, né? São os pilares, é a base, é a formação moral e ética da pessoa. Então, você tem que investir na educação básica. E é o que não ocorre no Brasil. Os professores são mal remunerados. Por exemplo, você imaginar um professor em Cuiabá, ele ganha em torno do quê? Aproximadamente 3 mil reais. É muito pouco. Por que a carreira de professor você tem que ganhar 3 mil e outras carreiras? Por exemplo, não sei se você sabe quanto é que ganha um gestor governamental, inicial, no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso? É o quê? 8, 10 mil reais? Acho que começa mais. No início, o gestor, se eu não me engano, eu acho que é bem mais. Eu só estou fazendo uma comparação. Eu acho que o gestor tem que ganhar bem. Mas eu quero te perguntar, Cilei, por que... E cargos subutilizados, né? Porque, claro que lá dentro daquela carreira de gestores, nós temos pessoas altamente qualificadas ali, que estão exercendo a função, mas existem muitas outras que estão recebendo e não estão exercendo, estão sendo subutilizadas. Não, eu dei um exemplo assim, mas na realidade eu não conheço essa matéria, essa área com profundidade, mas eu poderia pegar qualquer profissional. Mas por que o profissional de nível superior
da Secretaria de Fazenda, um cargo relevantíssimo, por exemplo, ele ganha 12, 15 e tal, e o professor, o cara que é pedagogo, ele ganha 3 mil iniciais. Então você tem que valorizar o professor, você tem que motivá-lo. É coisa que não ocorre, nossos gestores não valorizam. Não sei se você acompanhou, Cirlei, a questão do interino aqui, esse ano em Mato Grosso. Você acompanhou? Não. Os interinos. Os professores interinos, Cirlei, são aqueles que são chamados para suprir lacunas, férias e tal. Isso é praxe na educação do nosso Estado. E esse ano... A gente nunca tem profissionais concursados o suficiente, então acaba sempre fazendo esses contratos temporários. Faz parte. O que ocorreu? Esse ano, por exemplo, as aulas iam começar dia 23 de março. Mas aí o governo do Estado baixou um decreto e esses professores não foram contratados. Ficaram aí a ver navios aí. E esses professores também, eles não se adequam à questão do auxílio emergencial do governo federal, porque eles tiveram uma renda superior no ano passado. Então fica numa situação difícil. Não são valorizados, o governo não tem sensibilidade, não tem política social, não tem boa vontade para resolver o problema. E aí a Assembleia Legislativa depois aprovou uma lei, não sei se você tomou conhecimento, um abono, o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto, e hoje sabe o que ele fez? Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para dizer que o decreto, que a lei é inconstitucional. Percebe? Então a gente percebe que ele não valoriza muito a educação. Estou dando um exemplo na esfera estadual. Não sei se você também tem conhecimento que o governador entrou também com ação direta de inconstitucionalidade em 2019 para reduzir a quantidade de recursos na área de educação, e ele conseguiu isso. Percebe? Então, os nossos governantes não têm a sensibilidade necessária, que a educação é de fundamental importância para mudar o destino e a vida das pessoas. Diga. Eu estava falando disso ontem, que uma das coisas que no primeiro momento me afastou, me fez entregar o cargo que eu tinha lá de secretária adjunta de gestão da segurança pública, foi exatamente isso. Que os nossos gestores, na hora de se candidatarem, eles levantam a bandeira da segurança, saúde e educação. E que, de fato, se nós elegermos profissionais, gestores, que, de fato, vão levantar essas 3 bandeiras e vão investir nessas 3 bandeiras depois de eleito, eles vão transformar, sim, não só essas áreas, porque uma vez você investindo nessas áreas, de acordo com da forma que tiver que ser feita, isso vai ampliar para todas as outras áreas. Porque eu vejo assim, o que nós investirmos na educação, nós vamos diminuir em despesas na segurança pública, e que nós vamos diminuir, por sua consequência, nós vamos diminuir os gastos na saúde, porque hoje nós já temos comprovadamente aí que mais do que 50% do que se gasta na saúde é resultado da violência. Então, para você ver, se eu investir na educação, investir, né, em salários decentes para os professores, em qualificação para esses profissionais... Vai ter um reflexo em todas as áreas. Você tem toda a razão. Então, o problema é que essa bandeira é levantada na hora da campanha, mas daí, depois de eleitos, eles não honram os compromissos. Então, nós precisamos começar a buscar pessoas que honram... Comprometidas, Não, e aí as pessoas falam, né, Cília, a questão de recurso, mas recursos tem, por exemplo, você pega o orçamento de Cuiabá, é em torno de 3 bilhões e 200 milhões aproximadamente, o orçamento de Cuiabá, né, a saúde é praticamente um terço disso aí, em torno de R$1 bilhão. Então isso aí, lógico, você tem que ouvir especialistas das áreas, e a questão de priorizar. Falta prioridade, dar prioridade. A educação passa por isso. Aí você tem que tentar melhorar o salário do professor, as condições de trabalho, infraestrutura. Em relação, por exemplo, à saúde, eu queria tecer também algumas considerações, Silvia. Um profissional de saúde, por exemplo, de nível médio, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, eu tive até a curiosidade de ligar no sindicato, ele recebe em torno de R$1.800, percebe? Então o cara tem que ter 2, 3 empregos para se manter. É uma vergonha isso aí, com orçamento de R$1 bilhão, é questão de valorização, priorizar a questão da saúde, percebe? Mas o que eu defendo também em relação à saúde? Eu acho que você tem que investir, Cirlei, em uma saúde preventiva na vida. Eu já fui auxiliar de enfermagem em Brasília, né? Trabalhei na área de enfermagem, trabalhei no hospital de base,
né? Então eu tenho muita ligação à área de saúde e à questão de educação, né? Que também sou formado em história, a gente dá umas aulas aí por aí. Mas você tem que investir na saúde preventiva, assim, como você falou muito bem. Se você investe na saúde preventiva, você vai reduzir a questão dos pronto-socorro nos hospitais, investindo na saúde, né, primária, percebe? Então é por aí, os agentes de saúde, médico de família. Então é uma política de descentralização em relação à saúde. Os postos de saúde têm que ser equipados, profissionais motivados, bem remunerados. Eu te pergunto, né, um profissional nível de segundo grau ganhando em torno de 1.800, é muito sacrifício, a área da saúde não é fácil. Isso na iniciativa privada, Cirlei, é pior. Eu acho que um auxiliar, um técnico, está ganhando em torno de 1.200. Então é isso aí, a sociedade tem que se conscientizar, tem que melhorar, percebe? As mudanças passam por isso aí. Você tem que valorizar também, eu queria tecer algumas considerações, até porque eu sou servidor público, e hoje as pessoas tentam colocar todas as mazelas do país nos ombros dos servidores públicos. Isso não é verdade, percebe? Os servidores públicos desempenham um papel importante, isso é algo inerente à própria história da humanidade, só que a partir da Constituição de 88, você tem um concurso público, você fez uma opção, você quer ser servidor público. A sociedade não sabe, mas nós não temos fundo de garantia, Cirlei. Eu trabalhei 24 anos no tribunal, agradeço a Deus, a equipe maravilhosa, mas eu saí, se eu tivesse na iniciativa privada, vamos imaginar, eu fosse um profissional da iniciativa privada ganhando R$5.000, 5 vezes 8, 40, uma média de R$400 por mês, um ano, 5 mil, 24 anos, uma média de R$150.000 com salário que você percebe, o servidor público não tem fundo de garantia, a sociedade tem que entender isso. E a sociedade precisa entender também que o servidor público, para ele ter algumas condições diferenciadas, ele contribui muito mais. Ele contribui no total. Em cima do valor total que ele recebe. Tá muito bem, então, das pessoas que estão da iniciativa privada, que contribuem em cima do teto. Então, que assim, o que eu falo, isso daí vem gestores atrás de gestores que tentam transferir em cima do servidor a responsabilidade da sua incompetência. Na verdade, a minha visão que eu tenho desse processo é esse. Igual quando você falou aí agora, que, por exemplo, que os profissionais da saúde, por exemplo, da iniciativa privada, que eles ganham ainda menos do que os que trabalham do serviço público. Então, você imagina se você privatizar tudo isso, eu tenho as minhas dúvidas, porque mesmo que vá privatizar, quem vai ganhar em cima disso vão ser poucas pessoas, mas a pessoa que presta o serviço vai estar lá trabalhando desmotivada da mesma forma, porque não vai ser valorizada pelos gestores. Então, isso me preocupa muito, porque eu vejo assim, eu acho que o Brasil ainda não está preparado para toda essa privatização, do jeito que está sendo proposta aí. Então, quando eu comento sobre a importância do serviço público e do servidor público, não é que eu tenho uma visão dogmática, uma visão sectária. Eu reconheço também, por outro lado, que a iniciativa privada desempenha um papel importante na economia brasileira, na geração de emprego. Percebe? Eu tenho uma visão que a carga tributária nossa é muito equivocada. Ela onera mais o setor produtivo, percebe? Do que a renda, do que o patrimônio. Então tem que ter uma inversão. Mas a sociedade que eu sonho, que eu aspiro, que nós desejamos, é uma sociedade onde nós tenhamos uma liberdade econômica. Eu entendo que dá para compatibilizar um serviço público de qualidade, mas com essa liberdade. E procurar desonerar um pouco, percebe? Porque o que ocorre no Brasil, você onera muito o setor produtivo e o consumo. Quer dizer, que vai o cara mais rico do Brasil comprar um determinado produto, ele paga o mesmo tributo da pessoa simples. Então isso tem que ter algumas mudanças. E outra coisa também é a questão da progressividade, né? No Brasil, a questão tributária é muito a regressividade. Você tem que ter a progressividade. Quando você ganha mais, você tem que pagar mais. Até para reduzirmos as disparidades sociais e construirmos uma sociedade mais justa. Porque no Brasil o que nós temos é uma grande concentração de renda. Uma grande concentração, uma minoria detém a maioria da riqueza e a maioria vive à margem do processo social. Então nós sonhamos com uma sociedade melhor, onde as pessoas possam viver com dignidade, saúde,
segurança, educação, habitação, saneamento básico, por aí, percebe? Exatamente. E ainda em relação ao serviço público, existe um discurso que o Brasil tem um excesso de servidores públicos. Eu tive uma preocupação de fazer pesquisa, também isso não é verdade, percebe? Existem muitos países da Europa que têm um percentual de servidores públicos muito maior do que o Brasil, o comprometimento do produto interno bruto também é muito mais, então isso é balela. Temos que ter um serviço público de qualidade, mas, por outro lado, ressalto, reconhecemos também o papel importante da iniciativa privada. É essa sociedade que nós queremos, percebe? Mas pautada na ética, na transparência, na política feita com independência, sem se vender, sem se trocar. Percebe? Eu acho que é por aí. então é isso que o homem público precisa resgatar. E sem privilégios e sem benesses. Como você falou, o cara já ganha bem, não precisa de benesses, 13º, de carro oficial. O vereador vai andar de Uber, vai andar de táxi, tem que estar ao lado das pessoas conversando, o que a sociedade, visitando os centros, os postos de saúde, o que está vendo. É por aí. Agora também, por outro lado... Na verdade, o vereador, ele na verdade, o cidadão é que a sociedade, o cidadão é que é o chefe do vereador, não o vereador chegar lá como tal. Então, o político em si, ele tem que ter essa consciência que quem está pagando o salário dele é o cidadão. Então, o cidadão tem que ter prioridade nos seus atendimentos ali quando ele vai atender. Então, eu fico triste quando eu passo num lugar desse e eu vejo aquela pessoa lá pedindo favor, sabe, para conseguir falar com aquela pessoa onde ele votou. Então, a gente tem que mudar isso. E eu vou falar para o senhor, em 2018, quando eu tive a oportunidade, na verdade, desde a Secretaria de Segurança, eu já sempre fiz um trabalho muito voltado aí com a sociedade civil organizada, que são os conselhos comunitários de segurança. Então, a gente tinha esse trabalho já aí, com a sociedade civil organizada, está presente o representante da sociedade lá dentro da Secretaria de Segurança. Então, eu já vinha de uma frente dessa. Mas, quando eu fui a campo mesmo, em 2018, que eu fui ver, de fato, a realidade das pessoas, a carência, a dificuldade, e às vezes elas só querem ser ouvidas, professor Edivaldo. Então, as pessoas até, quando a gente ia para os arrastões, eu fazia questão, a minha equipe sabia que comigo era tudo no seu tempo, porque se a pessoa queria falar comigo, ela ia falar comigo. Então, porque eu percebi que é exatamente isso que as pessoas estão precisando, elas precisam ser ouvidas. E além de ser ouvidas, e o bom gestor é aquele que ouve, e não como o dono da razão, mas aquele que ouve a quem está lá na ponta, porque é aquela pessoa que vai te mostrar o que está precisando. Então, se eu nunca for lá no bairro, se eu nunca for lá visitar aquela região, eu não vou saber exatamente o que aquela região está precisando, eu preciso estar lá presente. Então, eu vejo que o vereador, ele mais do que nunca é o representante ali da comunidade, ele precisa estar presente, ele precisa viver ali para saber qual que é a região. Por isso que quando um eleitor ele vai escolher um candidato, ele tem que escolher alguém que o represente lá naquela região, que conheça a realidade dele. Então, isso é algo assim inerente aí à função. Você tocou num aspecto interessante, a questão é como se o voto distrital, né, fala, né, a questão da reforma política, né, que aí o candidato, o estado de Mato Grosso vai ser dividido em 8 distritos, e aí, né, a questão da eleição hoje ela é diferente, você tem voto em todos, ela é aquela ligaria o político mais à sua comunidade, né? Você tocou num ponto interessante, o voto distrital, né? Eu acho que mas você tem razão, Cirlei. O vereador tem que estar, né, ouvindo as pessoas, o cidadão que paga os tributos, a carga tributária, o empregador, o nosso patrão, é o cidadão. Então, eu acho que por aí. Mas, então, essa é uma das razões assim, que eu enveredei na política, porque eu acho que a vida é muito efêmera e a gente tem que se sentir útil, mas é uma coisa... A política é algo prazeroso, eu gosto de fazer isso, é bom, é interessante. O servidor do eleitoral, ele não pode se filiar ao partido, né? Você sabe que existe um partido e tal. Então, logo que eu saí, eu estou alimentando esses... Eu estou no PDT. PDT é o partido do Brizola, do Darcy Ribeiro, um partido comprometido com a educação, mas que tem essa visão social-democrática, que eu acabei de comentar com você, né?
a iniciativa privada desempenha um papel importante, a gente... Agora, o que nós queremos é uma sociedade com menos disparidades, tá? Mas a democracia é algo inarredável, inegociável, né? E nós temos, inclusive, um pré-candidato a prefeito também, o professor Fabrício, né, Carvalho, o maestro, já ouviu falar? Conhece? Ah, já. Ele é o nosso pré-candidato, né, a prefeito pelo PDT. Uma figura também muito inteligente, preparada, um jovem de grande potencial também, e é legítimo, né, também colocar sua candidatura e ser julgado pela sociedade cuiabana. Bacana. E, professor, nós já estamos aí chegando a 1 hora de live e o Instagram, ele não perdoa a gente nessa hora, né? Então, daqui a pouco ele corta a gente. Então, eu já vou deixando aí para o senhor, a não ser que o senhor queira se cair, a gente volta, não, né? Mas, assim, não, tá. Acho que tá, mas, assim, tá ótimo. O senhor já vai... o que o senhor quiser colocar ainda, suas considerações finais aí, e depois eu concluo aqui a nossa live. Foi um prazer. Não, eu queria só concluir, Cirlei, citando o Cristóvão Buarque, que é uma figura que eu admiro muito, e ele defende a federalização da educação básica, porque o município é o primo pobre da federação, né? Você sabe que a maioria dos recursos ficam centrados na União. Então, qual é a ideia do Cristóvão? Federalizar a educação básica. E isso seria implantado paulatinamente no país. Eu acho uma ideia extraordinária essa questão da educação básica ser federalizada e ser implantada paulatinamente, né? É uma ideia legal. Inclusive, ele vai até além. Ele acha que você teria que criar um ministério só para a educação básica. Porque quando você tem a educação básica misturada com o nível superior, né? E aí o cara que é reitor, ele fala assim, olha, o cara já entra no meu gabinete direto, o cara da educação básica não tem... Para dar uma certa prioridade, né? Mas, então, eu acho que passa por isso, pela federalização. Porque o que ocorre hoje? Você tem uma educação básica, Cirlei, de péssima qualidade. E o pobre estuda na educação básica e quando ele chega no Enem, ele vai concorrer com o filho do cara que tem um poder aquisitivo maior, que estudou em escola particular, e o que ocorre? As universidades públicas são ocupadas porque fez o ensino, a educação básica na escola particular, está entendendo? Então, o que você tem que fazer? Melhorar a educação básica para o filho do pobre chegar e concorrer no mesmo nível de igualdade para chegar à universidade pública. Eu acho que é isso que tem que ser feito. E eu entendo que a ideia do Cristóvão é fenomenal. Está encerrando aí. Temos 2 minutinhos. Tá, então... aqui. Mas assim... Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não dá mais tempo. Deixa eu ver aqui. Mas qualquer coisa a gente volta, tá? Qualquer coisa a gente volta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente cai, a gente é derrubado pelo Instagram e a gente volta tá aqui bom, porque a conversa estava tão interessante que de repente tem algumas perguntas... gente, mas se tiver alguma pergunta aqui, vocês podem... Veja aí se tem alguma pergunta. Até agora não tem, eu liberei aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o professor, a gente volta para responder. Então, porque o papo está tão bom, parece que a gente começou agorinha, né, professor? Ainda dá para a gente continuar. Então, o que eu quero falar para o senhor, vou aproveitar isso aqui, a gente vai conversando, qualquer coisa a gente volta. O que eu vejo, assim, a educação, que o senhor, eu também sou uma defensora da educação, porque eu penso, assim, que hoje nós vivemos uma sociedade que ela está muito desestruturada, famílias desestruturadas, e que tudo isso, para mudar essa realidade, a gente precisa investir, sim, nessa educação básica, não só na educação propriamente dita, como que eu também sempre defendo aqui, o autoconhecimento que precisa ser levado para dentro das escolas, porque hoje as nossas crianças, elas estão chegando na escola muitas vezes doentes emocionalmente e aí ali a escola não tem um preparo de profissionais preparados para entender o comportamento dessas crianças, para ajudá-las a ressignificar tudo aquilo que ela vive dentro da casa dela, criando uma nova expectativa para ela.